as pessoas elas não sabem o que é feminismo. Tanto que se você perguntar na rua, você é feminista? Provavelmente a pessoa vai dizer que não. Mas aí se você perguntar pra mesma pessoa, tá, mas você é a favor da mulher receber menos salário que o homem? Ah, não. Ah, você é a favor da mulher ser espancada pelo seu marido? Ah, não. Então as pessoas elas têm pensamentos feministas, mas elas não sabem que são pensamentos feministas, justamente porque elas associam a mulheres defecando em igrejas. Chegou e comentou assim, poxa, eu já entendi que você é contra o Bolsonaro, legal, ok, respeito, ele até falou que respeitava, mas você não acha que você tá fazendo propaganda gratuita pra ele? Por que você não fala do seu candidato em vez disso? Aí eu falei, pode crer. E aí eu falei, eu quero fazer isso também. Quero ser essa pessoa, fazer o super quadril gigante e tal. Tá começando esse programa que eu ainda não sei o nome, mas já provavelmente teve agora na Hoje eu recebo aqui em casa. Aí você bate a porta depois, por favor. Tem que pensar como andar, subir uma escada. Como é natural subir uma escada, legal. Tipo assim, ninguém me filmando, tá? Por favor. Fez um barulho horrível. Pronto. Beleza. De novo, assim? Não, você Ou mesmo. só eu agora. mesmo? Tá bom, posso? É do rosto, do mentira, bate a porta. É tão diluído, né, que não sei se eu diria que é machista. A gente vai se aprofundar daqui a pouco. Hoje eu recebo aqui em casa Elodângelo. Ela é cartunista, quadrinista, feminista. Eu não digo feminista para rimar, não, que realmente ela é. E a gente vai falar disso. Mas para começar, Elodângelo, desde quando você é cartunista, desde quando você é quadrinista, enfim, e o que mudou do começo para cá? E desde quando você é feminista e o que mudou do começo para cá? E em que momento os dois... Em que momento os dois se gata encontraram? machista. É uma gata machista. Com a palavra Elodângelo. Obrigada. Bom, primeiro eu queria agradecer por você me convidar aqui. Prazer Dar um meu. oi pro pessoal aí de casa. E eu comecei a fazer quadrinhos na escola, no terceiro colegial, quando eu li o Retalhos do Craig Thompson, que é um livrão. Demais. E aí eu percebi que o quadrinho não era só a Turma da Mônica, que eu já gostava também, mas eu percebi que dava pra ir além. E aí eu li o Persépolis também, da Marjane Satrapi, e vi que dava pra ir ainda mais além, que dava pra falar, além da própria vida, das próprias experiências, que é o que o Craig Thompson fala, dava pra falar de política e tal, que é o que a Marjane fala. E aí eu falei, eu quero fazer isso também. Quero ser essa pessoa, fazer o super quadril gigante e tal. No terceiro colegial a gente tinha um projeto que era tipo um TCC da escola, que você fazia uma autobiografia sua. E aí eu fiz em quadrinhos, super tipo preto e branco e tal, não sei o quê. E eu tava fazendo curso de desenho na época, meu professor tava fazendo um quadrinho também. Só que aí eu comecei a perceber que eu ainda não tinha tanto conhecimento, né, de quadrinho. Que eu comecei a ler mais, aí eu falei, putz, ainda não tô pronta pra... E no jornalismo você levou os quadrinhos, você levou a ideia de produzir quadrinhos, no caso de querer associar o jornalismo com quadrinhos, igual o Joe Sacco, por exemplo? Então, isso é legal. Eu fui fazer jornalismo porque eu gostava de escrever, gostava de contar história. Eu falei, isso que vai me dar dinheiro. Mas eu não pensava em misturar os dois no começo. Eu não sabia que isso era possível, entendeu? E aí eu lembro que um dia eu tava na biblioteca e eu fui pra uma parte que tem de quadrinhos lá. E aí eu vi o Joe Sacco, aí eu peguei, né, era o Notas sobre Gaza, que é um livrão, assim. Aí eu falei, caraca, esse cara faz jornalismo em quadrinhos. Aí eu fiquei muito tipo, uou, preciso fazer. Daí eu fiz, tipo, todos os trabalhos da faculdade em quadrinhos, eu era tipo a garota dos quadrinhos. E aí eu comecei a ir mais por esse caminho. Aí eu fiz meu TCC em quadrinhos, que é uma reportagem, uma grande reportagem até... chama Quatro Marias. Aí são 4 histórias de 4 mulheres que abortaram no Brasil. E aí foi bem mais, né, intenso e tal, a partir de entrevistas reais. E é um negócio que eu gosto muito de fazer, mas que dá um trabalho imenso, né? Que você tem que pesquisar o tema, ler sobre, procurar entrevistado, preparar a entrevista. Sim. Né? E ainda ter que bolar um roteiro, desenhar os personagens a partir de fotos, geralmente, né? Montar de uma forma que seja
que você passe a informação que seja legível, que seja interessante para quem tá lendo e que a pessoa não vai ter preconceito também, né? Porque o público do jornalismo nem sempre é o mesmo do quadrinho. Ah, sim, imagina. E você tem esse material? Ainda Tenho. Inclusive tá online, é um site. É quatromarias.com. Tudo, legal, tudo escrito. Vou escrever na tela, então, embaixo, quatromarias.com. Quero ler. E foi nessa época que você descobriu o feminismo? Em que momento que ele começou na sua vida? Eu entrei na faculdade sendo uma pessoa muito machista mesmo, assim. Eu não manjava nada de feminismo, eu achava que era um movimento de mulheres que queriam chamar atenção, eu achava que machismo não existia, mesmo tendo sofrido já, eu relevava. Eu tinha aquele discurso muito de, mulher que reclama de machismo é fraca, sabe? E isso por uma falta de informação muito grande, né? Sem saber o que era, eu nunca tinha lido. E aí, na faculdade, eu comecei a entrar em contato com algumas professoras que eram feministas, mas elas traziam o feminismo de um jeito, por exemplo, mostrando que as mulheres sofrem opressão. E aí, isso me fez pensar. Eu ficava, é verdade, eu nunca reparei isso. Poxa, eu nunca pensei em racismo, nunca... O preconceito com o termo feminismo, com a palavra... Por exemplo, eu já ouvi mulheres da minha família dizer mas aquelas feministas que defecam nos templos... O seu trabalho no Instagram, o seu trabalho de tiras, eu acho que serve... Você consegue explicar ali, mas de uma forma simples, né? Você coloca que o feminismo... Na verdade, ele não é contra os homens, né? Não é contra o masculino. O feminismo, ele é contra o sexismo. Você explica muito bem isso em uma tira sua. As pessoas, elas não sabem o que é feminismo. Tanto que se você perguntar na rua, você é feminista? Provavelmente a pessoa vai dizer que não. Mas aí se você perguntar para a mesma pessoa, mas você é a favor da mulher receber menos salário que o homem? Não. Você é a favor da mulher ser espancada pelo seu marido? Não. Então, as pessoas, elas têm pensamentos feministas, mas elas não sabem que são pensamentos feministas, justamente porque elas associam a mulheres defecando em igrejas. Que muitas vezes esse conteúdo existe, né? Tipo, essas mulheres existem, mas dentro de um contexto específico, dentro de um contexto de arte contemporânea, performance. Então, muitas vezes esses conteúdos, esses vídeos que a gente recebe no WhatsApp, assim... não são uma representação real do que é o feminismo. O feminismo, ele é simplesmente a luta contra o sexismo, a opressão sexista e todo tipo de opressão. Na verdade, essa é uma definição da Bell Hooks, que é uma feminista negra dos Estados Unidos, que todo o trabalho dela gira em torno de levar o feminismo para além da academia, né? Que é quebrar esse preconceito com o tema feminismo. A ideia dela o feminismo é pra todo mundo. Esse, inclusive, é o nome do livro que eu tirei essa... Porque a ideia eu preciso levar o feminismo pra minha mãe, pra Dona Maria da padaria, pro cobrador de ônibus, porque o feminismo, de novo, ele não é uma luta contra os homens. Ele é uma luta pela igualdade, pra todos, né? Então, todo mundo é beneficiado pelo feminismo. E é isso que eu quero levar... Quando eu faço tirinhas, é isso que eu quero levar para as pessoas. Eu quero facilitar ao máximo a compreensão sobre isso. Porque, de novo, as pessoas não sabem. Elas não sabem que elas já são feministas, né? E eu lembro que uma das professoras que mais me fez questionar, que depois até orientou esse projeto de TCC, foi a Bianca Santana. Ela se achava mulata, né? Ela não tinha essa noção de que ela é vista como negra, apesar da pele clara. E aí ela escreveu um livro... lembrando de todas as situações que ela tinha sofrido racismo e jogado pra baixo do tapete. Tipo, não, imagina, isso foi só uma brincadeira e tal. E eu me identifiquei com isso como mulher. Tipo, todas as vezes que eu sofri machismo e falei, não, imagina, era só uma brincadeira. Né? Não era assédio, era só o cara sendo legal comigo. E aí eu comecei a ver que não, que era machismo, era assédio, era violência. E aí eu comecei a ler as feministas, né, as filósofas feministas, as pensadoras feministas e as feministas de guerrilha, vamos dizer assim. E comecei a participar da frente feminista que tinha na faculdade. E aí uma coisa legal que começou a acontecer foi que as meninas começaram a ir em festas da faculdade como frente feminista, se identificando e falando, se aconteceu alguma coisa com você sofreu algum tipo de assédio, violência, ou você tá bêbada, tá sozinha, procura a gente vai estar com a camiseta da frente. E aí isso foi um apoio muito real,
que as meninas começaram a ver como é o feminismo mesmo, né? Tipo, as meninas viram que o feminismo não é só uma coisa teórica. Elas começaram a ver que, pode ser uma menina me ajudando numa festa, sabe? E Lô, eu gostaria então de te perguntar como você monetiza, né, a sua produção de tirinhas. Eu peguei aquela época em que o nosso foco era fazer tiras para a Folha de São Paulo, né? Era o meio, era o ápice ali de quem fazia tiras era a Folha. Eu sei que isso mudou. Então, como você monetiza isso? Você participa de eventos, você vende seu material, você transforma essas tiras em adesivos, em camisetas, em tatuagens, em olhos de vidro. Tem olhos de vidro que tem suas tiras que a pessoa vê todos os dias. Como funciona para você essa preocupação de transformar em dinheiro? Gostei da ideia do olho de vidro. Não é bom? Acho que é empreendedorismo na veia. Eu acho que é sempre difícil monetizar a arte, né? Principalmente no Brasil. Acho que as pessoas não estão acostumadas a pagar por cultura e não dão valor pra cultura. Mas eu tenho tentado focar em pequenos trabalhos, então presentes, assim, retratos. Eu faço muito um trampo que as pessoas gostam muito, que eu gosto muito de fazer, que é transformar em um quadrinho simples alguma história que a pessoa conta, tipo, como conheci meu namorado e tal. Legal demais. É bem legal e eu vejo que as pessoas estão dispostas a pagar por isso, porque é um trabalho que, poxa, é todo personalizado, né? A pessoa conta a história dela, eu ouço, a gente discute a estética, enfim, é legal. Isso é o que tem pagado minhas contas, assim, basicamente. Encomendas. É lá pelo Instagram via direct message? Via direct, aí eu já mando as pessoas pro meu e-mail, que é elodangelo@gmail.com, mandem encomendas. Yeah, baby! E assim, eu também vendo outras coisinhas que eu vou imprimindo ao longo do ano. Então eu tenho algumas zines pequenininhas que eu tô vendendo. E aí esse aqui é o Pequeno Livro dos Grandes Xingamentos, que nasceu como um presente de Natal pra um amigão meu. Que ele basicamente é um bichinho fofinho que xinga muito. É isso ele. E aí são bichinhos falando muitos palavrões. Inclusive a minha amiga que imprimiu pra mim falou que a mãe dela ficou muito brava com ela, porque a mãe achou que era um livrinho pra crianças aprenderem a xingar. E aí ela falou, não mãe, não é. E aí tem outros zines. Esse aqui é o zine do autocuidado, que é uma tirinha que eu publiquei também, que é só sobre como a gente precisa se cuidar até pra lutar, né? Então o autocuidado importa. Nice. Esse é o zine Como Falar sobre o Governo Bolsonaro para jornalistas e não jornalistas, que eu fiz bem quando o Bolsonaro foi eleito, que é baseado numa cartilha, na verdade, que foi publicada para jornalistas, que é como evitar dar publicidade para coisas muito negativas. Sim. E como evitar dar visibilidade para fake news também, que é uma coisa bem frequente, né, nesse governo. Eu tenho também um Apoia-se, que é um site de financiamento coletivo recorrente, né? É um passar-chapéu digital. E tenho grandes apoiadores maravilhosos que eu agradeço sempre no fundo do meu mensal coração. Isso? É mensal. E com o valor que quiser. A partir de R$1, assim. E daí eu vejo que, assim, apesar da maioria das pessoas não darem valor pra cultura e arte, tem algumas que dão e não sabem como ajudar. Certo. A pessoa fala, eu não tenho uma grana pra comprar uma arte sua, mas eu queria te ajudar. E é legal também que tem um sistema de recompensas pras pessoas que ajudam, né? Então, por exemplo... Tipo Catarse, só que é recorrente. Aí você escolhe a sua recompensa. Você quer falar sobre o seu quadrinho? É mesmo, temos aí. Vai ser o primeiro impresso seu? É isso? Assim, que eu vou comercializar, e o primeiro maior, sim. Ele chama Dora e a Gata. É uma história aí com altas aventuras. Tem alguns originais da Dora e a Gata, que eu, na verdade, fiz inteiro em cadernos como esses. Então, aqui tem o letreiramento que eu ia fazer à mão. Ele começou assim. Começou assim. E aí, até tá com o lápis aqui ainda, né, que eu não apaguei, eu deixei pra apagar no computador, e alguns até deixei, que eu achei bacana. E eu fiz bem na ordem mesmo, porque o processo de criação desse quadrinho, eu fiz um roteirinho, já sabia o começo, meio e fim, mas como era pra ser uma webcomic, eu fui criando no meio novas coisas e tal, depois eu amarrei tudo. Certo. E aí, enfim, tem momentos que não tem texto, né. Demais, já tem uma paleta de cores já bem estabelecida, né, o azul e o vermelho. Sim, eu tô meio fissurada com azul e vermelho e roxo, que é a mistura dos dois, né. Tô, tipo, fiquei bem afim dessa paleta, assim. Nossa, que demais. E essa já não é você? Não, essa não sou eu. Tem traços biográficos, né, como todo personagem, mas... Aí esses são os trechinhos mais de passagem de tempo, né? Eu acho que agora eu não posso mostrar mais, senão eu vou dar segura, spoilers. melhor. Basicamente é uma história sobre autoconhecimento, autoamor e sobre viver uma vida plena. É uma história sobre uma menina que adota uma gata e juntas elas aprendem sobre autocuidado, enfim, vivem toda uma vida juntas.
tem uma questão meio filosófica aí no meio. E era pra ser uma webcomic, então eu acabei não pensando tanto na montagem da página, né, na narrativa. Eu acabei fazendo só quadradinhos, porque ia ser só pro Instagram. E aí, como eu resolvi imprimir, eu falei, bom, não vou sair disso, senão vai ficar esquisito demais. Aí virou meio um quadrinho europeu, assim. Legal, que mantém o tamanho dos quadros, né? Não tipo tem... Tintin, Asterix. Exatamente. Aí eu só, acabei usando isso pra causar um impacto maior no final, que acontece uma coisa que eu não vou dar spoilers. Essa é a última página, tudo bem, mostrar, não é spoiler. Essa é a última, mas não precisa. Tudo bem. Ela tá viva, o gato tá vivo, a gente sabe disso. Não sei. Pode não ser, pode ser um flashback. Não sabia? Pode ser um flashback, um flash dance. Flash dance. Aí aqui já não tinha colocado texto, que eu já... Essas aqui são umas páginas que eu fiz depois. Algumas partes de parada, né? Pra pessoa digerir e tal. Tipo essa que a gata... Quando ela adota a gata e a gata fica sozinha na casa pela primeira vez, ela começa a explorar o ambiente e tal. E você acha que você pode levantar essa bandeira da gata, mesmo você nunca tendo sido uma gata explorando o ambiente? O lugar de fala fica meio... É um projeto muito querido pra mim, eu fiquei 9 meses fazendo, foi basicamente uma gravidez. Ainda tô finalizando algumas coisas, com a ajuda maravilhosa da Psonha, porque, nossa, sem ela realmente esse trabalho não teria saído, mesmo. Nos fale um pouco sobre a sua rotina de trabalho, seu processo criativo. Então, pra mim é tudo meio junto, assim, eu acordo de manhã... Aí eu faço academia, malho um pouquinho. E aí depois, geralmente quando eu tô indo pra academia, eu vou de bike, né? Vou e volto de bike. É nesse momento que eu tenho a ideia das tirinhas do dia e das tirinhas que eu vou fazer. Aí depois eu volto, almoço e já começo a trabalhar, assim, começo a desenhar e tal. Geralmente eu vejo, como eu escrevo muito sobre política, desenho muito sobre política, eu vejo as notícias de manhã. Aí enquanto eu tô indo pra academia, eu deixo aquele ranço passar por mim, assim, começo a raciocinar e tal, racionalizar. E aí na volta, como eu já tô mais tranquila, com endorfina, tudo correndo bem, aí que eu desenho. Não, aí eu almoço, aí depois do almoço já começo a desenhar. Assim, extremamente aconselhável pra quem quer escrever e desenhar sobre política, digerir um pouquinho. Porque senão você vai sair falando bosta, muito provavelmente. Porque dá muita raiva e você quer xingar até a 20ª geração da pessoa. Tá certo. Eu vi que no começo do ano, acho que em janeiro ainda, você estava comemorando, estava dizendo, pô, chegamos aos 15 mil seguidores no Instagram, eu digo, né? E hoje tá beirando 50 mil. Foi rápido. De janeiro pra cá, a gente tá gravando isso em abril de 2029. Mentira, estamos em 2019. A câmera é ruim, a câmera é de 2010, mas estamos em 2019. Enfim, cresceu muito. Isso se deve ao quê? Seria naquela época da política, que você fez algumas coisas políticas? Então, eu senti que a virada foi quando eu resolvi fazer os planos de campanha do Haddad em quadrinhos. E isso bombou de um jeito que eu não tava esperando, assim, eu achei que ia ser... nessa época eu tinha 15 mil seguidores, que já é bastante. Porra. E eu achei que ia ficar por ali mesmo, sei lá, ou atingir algumas outras pessoas, mas aí a Manuela Dávila, que era vice dele, compartilhou e bombou, assim, a galera. E eu recebi muitas mensagens do tipo, nossa, não sabia que ele tinha essas propostas, que legal, virei meu voto por causa disso. E eu sempre, assim, eu fiz questão de ler as propostas do Haddad, que eram muitas e tipo um PDF gigante. E eu li as propostas do Bolsonaro, que eram poucas e não eram um PDF gigante. Isso é legal, você se propôs a ler os dois lados. Li os dois lados. E assim, em muitas áreas, como por exemplo o meio ambiente, o Bolsonaro não tinha nenhuma proposta. Não tinha nenhuma proposta, assim. E isso pode ser... As pessoas podem acessar, até hoje está lá no site do PSL, não tem propostas para meio ambiente, para educação. Eu acho que tem, acabar com tudo isso aí, tá ok? Só que eu também achei as propostas do Haddad inacessíveis para a maior parte das pessoas. É mesmo? Porque era uma linguagem bem dificilzinha, assim, bem politicona, com alguns termos que eu mesma achei difíceis de entender. Era longo. Então eu achei meio inacessível. Então eu peguei algumas das propostas e fiz esses quadrinhos, pra facilitar mesmo. Aquela coisa que a gente tava falando de levar a política, o feminismo pra outras pessoas além da academia, isso se aplica a toda a política, na verdade. Sim, com certeza. E até foi interessante que quem me deu a ideia de fazer isso foi um eleitor do Bolsonaro.
Porque, que legal. é sério, porque o cara, eu fazia muita tirinha batendo no Bolsonaro, né? Tipo, falando tudo que ele ia fazer de ruim e tal. E aí um cara, muito ponderado, aliás, por sinal, chegou e comentou assim, poxa, eu já entendi que você é contra o Bolsonaro, legal, ok, respeito, ele até falou que respeitava, mas você não acha que você tá fazendo propaganda gratuita pra ele? Por que você não fala do seu candidato em vez disso? Aí eu falei, pode crer. E aí eu fui atrás de fazer isso. E super funcionou na realidade, quer dizer, não funcionou como deveria, infelizmente. O movimento das mulheres, ele existe desde a caça às bruxas, na real, se você parar pra pensar, porque as mulheres, essas bruxas, elas foram as primeiras a reagir a esse início de sociedade patriarcal, porque elas que reagiram aos cercamentos de terra. Elas não queriam que as terras delas fossem cercadas, elas queriam poder trabalhar a terra. E elas se organizaram em movimentos proto-feministas, né? Não são feministas de fato, mas são proto-feministas. E o que aconteceu foi uma reação do sistema patriarcal. Elas foram queimadas como bruxas. E o lance de serem enfeiadas. Enfeiadas também. A verruga, também. O cabelo mal cuidado. Total. E se você pegar uma caricatura de bruxa da Idade Média, uma caricatura de uma sufragista do fim do século XIX e um meme antifeminista hoje em dia, os três são exatamente a mesma coisa. Os três vão falar, nossa, essa mulher é feia, ela é mal comida ou lésbica, ela não se encaixa, então ela só tem essa luta porque nenhum homem quer ficar com ela, é claro isso. E é a mesma crítica, a crítica não mudou, então isso me faz pensar que a luta também não mudou, né? A luta só foi aumentando e tal, mas a reação é a mesma. Então é muito interessante ver isso, sabe? Então, Elodângelo, Vamos lá. você tem uma série, né, no seu Instagram que você exalta, você relembra, você homenageia personagens femininas. Isso. Né? Seja de séries de TV, de desenhos animados, de filmes, cultura pop, né, no geral. Vou fazer aqui um desafio. Eu vou tocar um trecho de uma música e você vai ter... Se você for realmente, assim, se você conhecer, de manjar das personagens femininas da cultura pop, você vai sacar qualquer. Nossa, tá? eu sou muito ruim de Calma, só uns... A primeira delas, ó, vamos ver se você lembra. Pera aí, nunca. É assim. Pera aí, é assim. Qual personagem feminina francesa? Eu vou te dar uma dica. Dessa. Tá, pode estar errado, eu não sei, mas. Amélie Poulain, você ganhou. Ganhou uma peça de xadrez egípcio. E aí, vamos lá então. Essa é a primeira que você acertou. Acabou, porque eu só sei essa e só tem a ver a Amélie Poulain com o Escaleta, que é uma obra do, né, a trilha sonora do Ian Tursan. Tudo em escaleta. Tudo em escaleta. A gente falou, Elo, sobre a dificuldade do homem de se abrir com os amigos, né? E isso leva com que o cara espere da namorada, né, da parceira, que ela supra, né, que ela seja o ouvido dele, que ela dê essa atenção, que ela supra tudo isso que ele não consegue suprir com os amigos, às vezes, de se abrir. Só que tem coisas, tem assuntos que o homem não pode, não quer, não se sente à vontade de falar com a parceira. Sim. Então ele tranca, joga a chave fora e não fala com ninguém. Porque eu acho que a gente, na nossa sociedade, os relacionamentos, eles são construídos, ou melhor, a gente é criado para acreditar em relacionamentos que vão completar a gente como seres humanos, né? Como se a gente não pudesse ser completo sozinho. Isso pesa a relação, né? Isso pesa na relação, porque aí você acaba esperando muito da pessoa e assim, é humanamente impossível a pessoa te dar tudo o que você precisa, não dá. Porque ela também é faltante, né? Ela também vai procurar em você tapar esse buraco. Só que não é o mesmo buraco, as pessoas não tapam da mesma forma, as pessoas esperam coisas diferentes. Tem gente que gosta mais de ficar sozinha, tem gente que gosta mais de companhia. Então o lance do relacionamento é tentar
ao máximo, pra mim pelo menos, ser uma pessoa completa em si mesma, com seus interesses, os seus amigos, outras pessoas a quem você possa recorrer, a sua família, tipo, toda a sua esfera de vida fechada, pra daí você conseguir se relacionar com outra pessoa que também tem uma esfera de vida fechada, pra vocês conseguirem caminhar lado a lado em vez de tentar um completar o outro. Tá. Porque isso é muito pouco saudável, né? Porque vai chegar um momento que você vai perceber que você não sabe mais quem você é, não sabe mais quem é o outro. Que a gente costuma colocar o relacionamento no maior pedestal de todos, né? Sendo que, tipo, sei lá, relacionar-se com amigos é super importante. Tipo, tem coisas que eu não falo pro meu namorado porque realmente não cabem a ele. E também tem coisas que ele não me fala porque cabem mais aos amigos dele. E fazer terapia, super importante. Ajuda a fazer terapia. Ajuda, nossa. Você faz terapia, Elo D'Angelo? Eu faço terapia. Te ajuda? Há quanto tempo você faz terapia? Poxa, eu faço há uns 4 anos já e, olha, façam terapia porque ajuda. E, assim, procurar uma linha de terapia que seja legal pra você, porque são várias, né? Elo, aproveitando então, para quem está interessado em conhecer mais sobre o feminismo, em estudar sobre o feminismo, quais livros você indicaria pra gente começar? Nossa, é difícil, né? Porque tem que ser um livro que seja ao mesmo tempo interessante e simples de ler. Então eu acho que pra começar, pra quem realmente nunca teve nenhum tipo de contato com feminismo, eu sempre indico, se a pessoa já tiver mais aptidão pra leitura, o Mulheres que Correm com os Lobos, da Clarissa Pinkola Estés. Na verdade, ele é um livro que não tem nada a ver com o feminismo, o movimento feminista, mas ele é um livro que te ensina a entender os seus sentimentos e se abrir para esse tipo de sensibilidade, que eu acho que é importante para quem vai conhecer mais sobre feminismo, homens ou mulheres, né? Aí, quando você já tiver lido esse livrinho, você pode ir para o da Bell Hooks, que a gente já comentou na entrevista, que chama O Feminismo é pra Todo Mundo. É um livro assim, desse tamanho. É fácil de achar? O primeiro Super. também é fácil de achar. O primeiro é super fácil de achar, ele acabou de ser reeditado, tem sebo, tem PDF na internet, quer dizer, não ouçam isso, mas enfim, ele é. E esse segundo da Bell Hooks acabou de ser editado no Brasil, ele é super barato, super acessível mesmo. Eu indico também o Mulheres, Raça e Classe, da Angela Davis. E a Angela Davis, ela é uma feminista negra dos Estados Unidos também, que era parte dos Panteras Negras, então ela fala sobre racismo e relaciona com o feminismo. Eu aprendi muito sobre a questão de raça, a questão de classe e a questão de gênero juntas, né, que as três meio que se relacionam. E ela escreveu, eu não sei se esse livro específico ela escreveu na prisão, mas ela tem muitos escritos que ela fez na prisão, muitos livros que ela escreveu enquanto presa política. Então é bem interessante também por causa disso. É bem legal. Esses acho que são os básicos, assim, porque pra começar, né, são os mais interessantes. Perfeito, muito obrigado. Elo. Ah, e outra questão também. Então, estamos chegando no final desse programa. Hoje com a Elo D'Angelo. Elo, você tá triste? Tô triste, foi divertido. Difícil acabar essa experiência assim, né? Saber que quando vai rolar de novo, não se sabe. Sabemos. Quando esse avião vai passar de novo no momento em que a gente estiver falando, não se sabe. É tudo um acaso que une tudo, que a gente aproveita ali porque está acontecendo no presente. Muito obrigado, principalmente pelo celular que eu estou usando nesse momento, porque meu celular não cabe mais nada. Acabou. Você quer terminar essa entrevista cantando? Você que é fã de musicais? Quer dizer alguma coisa para o público, o seu novo público, o seu velho público? Agradecer pelo convite. Mas, pô, sério, brigadão aí, Thiago, pelo convite, foi muito legal. Adorei a entrevista. Raras as entrevistas como a sua, que são interessantes. Legal. E eu queria, sei lá, chamar todo mundo pra conhecer meu trabalho e acompanhar lá no Instagram, @elodangeloarte. Obrigada, gente, pela força. Animal. Parabéns pelo trabalho. Tamo junto.